Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Clube do Livro. Esse podcast tem como foco falar de livros, de assuntos variados. Eu também sou autor, eu também publico livros e eu gostaria de aproveitar essa pequena pausa. Em breve nós vamos retornar ao episódio para falar brevemente do meu lançamento mais recente. O meu livro mais recente se chama Albert Einstein, O Paradoxo de Einstein. O Paradoxo de Einstein é um livro que nasce de citações falsas que geralmente circulam nas redes sociais. Mais especificamente, o livro nasceu de uma citação falsa sobre o ateísmo, no qual Albert Einstein chamaria os ateus de fanáticos, né? Então eu decidi fazer uma verificação. Será que Einstein realmente chamou os ateus de fanáticos? No processo de escrita, eu acabei encontrando muita coisa interessante. Eu cheguei à conclusão de que valeria a pena lançar um livro. Então eu lancei o livro para poder explicar todo o contexto. Eu, na verdade, a resposta mais simples é que Einstein não era religioso, não era crente, e Einstein também não era ateu. Mas eu acredito nisso, e o livro ele tem como objetivo documentar isso, que a resposta por trás é muito mais interessante do que simplesmente uma resposta binária. Porque a mente, uma das mentes mais racionais de todos os tempos, mas pelo menos a gente pode dizer que foi o maior cientista do seu tempo, do século XX, porque o criador da teoria da relatividade, o símbolo máximo da racionalidade, o símbolo máximo da ciência, o garoto propaganda da ciência, se recusava veementemente, não aceitava o rótulo de ateu. E da mesma forma, porque ele também não aceitava o rótulo de crente. Se Einstein acreditava em Deus, o Deus de Spinoza, por que então ele não era crente? O livro, ele busca responder essa pergunta, mas ele faz de forma contextual, né? A gente faz uma viagem pelo contexto que Albert Einstein viveu. A gente entende, através de Bertrand Russell, que é um contraponto de Einstein, por que algumas figuras intelectuais, como Bertrand Russell, decidiram assumir o ateísmo publicamente do seu tempo. E por que Einstein foi muito receoso? Será que o receio de Einstein era meramente político? Era meramente medo de perseguição por parte dos religiosos? Ou se Einstein realmente tinha alguma coisa por trás que o levava a rejeitar o ateísmo e aceitar o Deus de Spinoza? Então, fica o convite. O livro está disponível na Amazon. Em breve, vocês terão os formatos impressos. O audiolivro já está disponível, para quem quiser ouvir o audiolivro. Eu estou fazendo pequenos ajustes no audiolivro, mas vocês já podem ter acesso ao audiolivro. Então, vamos retornar ao episódio. Espero que tenham gostado da dedicação e espero também que o episódio que vocês estão assistindo seja bastante interessante. Então, bom aprendizado e bons estudos. Olá e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou a sua apresentadora e estou muito animada para o papo de hoje. Olá a todos, eu sou o especialista que vai acompanhar vocês nessa jornada. E olha, o tema de hoje é fascinante. Com certeza, porque, assim, a maioria das pessoas acha que Galileu foi trancafiado pela Igreja Católica simplesmente porque olhou por um telescópio, né? Uhum. A clássica história da maçã caindo na cabeça, só que com astronomia. Exato. Viu que a Terra girava em torno do Sol, provou que a Bíblia estava errada e pronto, fim de papo. Mas e se a maior preocupação da instituição naquela época não fosse exatamente proteger Deus? Peraí, não era sobre Deus? Não. E se fosse sobre proteger as ideias de um filósofo grego pagão que já estava morto há mais de 1500 anos? Nossa, essa é uma reviravolta histórica que quase ninguém percebe, sabe? A narrativa que chegou até a gente foi, muito pasteurizada. Totalmente. Transformou tudo numa briga super simples de cientistas iluminados e pacíficos contra vilões dogmáticos. Mas a realidade não era uma marcha linear bonitinha em direção à luz. Tava mais por um campo de batalha, né? Um campo burocrático e implacável. E é exatamente esse território denso que a gente vai mapear neste nosso mergulho profundo de hoje. E para isso, vamos usar o livro Ciência e Religião, um diálogo impossível, do historiador Yves Gingras. As fontes que temos baseiam-se em trechos fascinantes dessa obra. Isso. A missão dessa nossa análise é desvendar como a ciência teve que, de fato, lutar com unhas e dentes para conquistar a sua autonomia.
A gente precisa desmistificar essa ideia contemporânea, muito confortável, de que a ciência e a religião sempre conviveram em perfeita harmonia. O grande ponto de virada aqui, a chave para entender todo o livro do Gingras, é a diferença entre o indivíduo e a instituição. Como assim? Tipo, quando olhamos para a história, é fácil apontar para cientistas específicos e dizer, olhe, Isaac Newton escrevia mais sobre teologia do que sobre física. Nossa, pior que é verdade. Ou o Einstein, né? Exato. Albert Einstein falava sobre um sentido cósmico e panteísta. Quer dizer, a fé íntima e pessoal existia de fato. Sim, com certeza. Mas a tese central é que essa batalha histórica nunca foi sobre o que o cientista acreditava no silêncio do seu coração. O conflito real era uma disputa brutal de jurisdição. De poder mesmo, né? De poder. Quem tinha o direito institucional de explicar a realidade física? Quem ditava as regras do que podia ou não ser impresso e ensinado nas universidades? O que, aliás, nos leva a um fenômeno bem curioso. O autor do livro critica duramente uma tendência atual entre alguns historiadores modernos. A famosa tese da complexidade. Isso. Pelo que eu entendi das nossas fontes, parece que existe quase um esforço acadêmico para tentar apagar esse conflito institucional. Quase como se quisessem reescrever a história para que todo mundo parecesse amigo. É bem por aí. O Gingras critica historiadores contemporâneos como o John Hadley Brooke ou David Lindbergh, que argumentam que a relação entre ciência e religião sempre foi tão rica e complexa que não dá para falar em um conflito real. Eles meio que passam um pano para a censura. Exatamente. Eles chegam a diluir o peso da censura. Alguns textos acadêmicos recentes até tentam argumentar que a Inquisição, ao censurar cientistas, acabou forçando eles a formular provas melhores. E que isso teria sido tipo positivo para a ciência. Ok, vamos desempacotar isso. Peraí. Ver o lado positivo na ameaça de tortura e na censura de livros? Pois é. Absurdo. Isso soa como uma ginástica retórica gigantesca, sabe? Para ignorar o fato inegável de que instituições religiosas calaram ativamente a pesquisa empírica. É uma tentativa de higienizar o passado, não tem outra palavra. E para provar que o embate institucional foi muito real, a gente precisa voltar bem antes de Galileu ou Copérnico. A raiz dessa guerra começa com uma censura filosófica maciça na Idade Média. Caramba, tão longe assim? Sim. O primeiro grande choque, o que a gente chama de conflito de faculdades, estourou no século XIII, mais precisamente na famosa Condenação de 1277. O que estava acontecendo em 1277 que gerou tanto pânico? Porque, nossa, faz muito tempo. Então, as faculdades de artes nas universidades que estavam surgindo na Europa começaram a devorar as traduções recentes da filosofia natural de Aristóteles. Aquele Aristóteles grego? Ele mesmo. E a filosofia natural daquela época era o equivalente à nossa ciência básica de hoje, né? Era a tentativa de explicar a biologia, a física, o movimento dos astros. O problema é que o Aristóteles era um grego antigo que não lia a Bíblia. Bom, meio difícil ele ler a Bíblia sendo grego antigo, né? Pois é, a física dele afirmava, por exemplo, que o mundo era eterno, que não teve um começo. O que obviamente colide de frente com o livro do Gênesis e toda aquela narrativa da criação. Exato. Então, o bispo de Paris, na época, o Etienne Tempier, sentiu que a autoridade teológica estava ameaçada por esses professores de filosofia. O que ele fez? Promulgou uma lista oficial condenando 219 proposições baseadas no pensamento aristotélico. 219 é muita coisa. Muita coisa. Qualquer acadêmico que ensinasse aquelas ideias seria sumariamente excomungado. Essa condenação cimentou uma hierarquia institucional blindada. A filosofia, e por extensão, qualquer estudo da natureza, se tornou oficialmente a serva da teologia. Quer dizer, para quem nos ouve conseguir visualizar isso, imagina uma corporação moderna. Não estamos falando de um debate amigável de ideias no refeitório, sabe? Não é um cafezinho que tarde. Não é. É como se o Departamento de Recursos Humanos, que no nosso caso é a teologia, baixasse um decreto dizendo ao Departamento de Tecnologia da Informação, que é a filosofia, exatamente quais softwares eles podem instalar nos computadores da empresa. Perfeito. E se o pessoal de TI argumentar, tipo, olha, o sistema vai travar, o RH simplesmente diz que não importa, porque a cartilha de regras da empresa é a verdade suprema e ponto final.
Essa analogia da jurisdição corporativa é muito boa, sério. Mas eu só adicionaria um detalhe crucial para dar a escala real do problema. A teologia em 1277 não era só RH. Era o que, então? Ela era o CEO, o Conselho de Administração inteiro e ainda o departamento jurídico, com poder absoluto para demitir e processar criminalmente qualquer funcionário. Nossa! Se a verdade revelada ditava uma coisa, a observação do mundo físico simplesmente não tinha autoridade para contradizer. Era o topo da pirâmide. Mas tinha um problema prático gigantesco aí, né? Porque o Aristóteles era, de longe, o sistema mais completo e lógico para explicar o mundo físico que eles tinham. O conhecimento dele era muito bom para ser simplesmente jogado no lixo. Com certeza. E aí é que entra uma das figuras intelectuais mais importantes da Igreja Católica para tentar resolver esse impasse. Tomás de Aquino. Ah, o Tomás de Aquino. O que ele fez? Ele fez um trabalho monumental de engenharia intelectual. Ele percebeu que a Igreja não poderia simplesmente banir o Aristóteles para sempre, então ele decidiu cristianizar o filósofo. Como se cristianiza um filósofo morto? Ele reinterpretou a filosofia natural aristotélica, aparando todas as arestas que contradiziam a fé. Onde Aristóteles falava de um primeiro motor imóvel que mantinha o universo girando, Tomás de Aquino disse: opa, isso é apenas outra forma de descrever o Deus cristão. Ah, espertinho. Muito. Ele integrou a física grega à teologia católica de forma tão profunda e elegante que o Aristóteles se tornou basicamente a ciência oficial da Igreja. E é fascinante pensar nisso, porque ao resolver o problema no século XIII, o Tomás de Aquino, meio que sem querer armou uma bomba relógio colossal para o futuro, né? Perfeitamente colocado. Por que você acha que foi uma bomba relógio? Porque, veja bem, ao fundir o modelo físico de Aristóteles com a verdade inquestionável da Bíblia, eles transformaram a ciência numa questão de salvação espiritual. A física de Aristóteles dizia que a Terra era imóvel e era o centro exato do universo, certo? Sim, o geocentrismo. O céu era perfeito e imutável. Então, como a Igreja oficializou isso, desafiar a física passou a ser o mesmo que desafiar a autoridade do próprio Deus. O sistema ficou rígido demais. Qualquer descoberta nova que tirasse a Terra do centro fatalmente seria lida como um ataque direto ao alicerce da Igreja. Exato. Virou heresia discordar de como as estrelas se moviam. E é exatamente nesse cenário altamente inflamável que surge um astrônomo polonês chamado Nicolau Copérnico, no século XVI. Início do século XVI, e o Copérnico desenvolve o heliocentrismo. Ele coloca matematicamente o Sol no centro e faz a Terra girar. E ele estava, assim, aterrorizado com o que tinha nas mãos. Ele sabia do perigo. Tanto que ele adiou a publicação da obra-prima dele, o livro Sobre as Revoluções das Esferas Celestes, até o ano da própria morte, em 1543. Ele conhecia o peso institucional disso tudo. O próprio Copérnico era um cônego da Igreja Católica. Ele tentou de tudo para se proteger, dedicando o livro ao Papa Paulo III. Jogando charme para o chefe. Exatamente, argumentando que cálculos melhores ajudariam até o calendário da Igreja. Mas o que realmente o salvou da censura imediata, e isso é muito louco porque aconteceu sem que ele soubesse, ele já estava no leito de morte, foi um hack. Um hack intelectual. Sim, um hack impressionante feito por um teólogo luterano chamado Andreas Osiander, que estava supervisionando a impressão do livro. Ah, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O Osiander escreveu um prefácio anônimo, certo? Isso mesmo. E esse prefácio é uma manobra de mestre. Ele basicamente diz para o leitor, olha, atenção, não levem essas ideias a sério como a realidade física do universo. Colocar o Sol no centro é apenas uma ferramenta matemática imaginária, uma hipótese útil para calcular tabelas astronômicas. É brilhante. O Osiander criou ali uma brecha genial na própria maneira como a gente define o que é a verdade. O que na filosofia se chama de epistemologia, né? Ele separou totalmente a matemática da realidade física. É quase como aqueles termos e condições de um aplicativo, sabe? Um texto gigante que ninguém lê com atenção, mas que serve como um escudo legal para evitar processos de heresia. Foi um escudo legal perfeito. E a Igreja Católica, curiosamente, adorou essa solução pragmática. Eles aceitaram. Aceitaram. Esse conceito virou o que o Gingras chama de
Epistemologia Católica, que mais tarde seria ferozmente defendida pelo cardeal Bellarmino. Pera, o Bellarmino? O mesmo que condenou o Giordano Bruno à fogueira? Ele mesmo. A regra imposta era a seguinte: a mente humana e a ciência não têm a capacidade de atingir a verdade absoluta da arquitetura de Deus. O papel de um astrônomo não é descobrir como o universo realmente é, mas apenas, e essa é a frase-chave, salvar as aparências. Entendi. Salvar as aparências significa criar modelos matemáticos fictícios que funcionem no papel, né? Que prevejam onde o planeta Marte vai estar na próxima terça-feira, mas sem ter a ousadia de afirmar que Marte e a Terra são planetas físicos de verdade, flutuando no espaço. Isso mesmo. Olá a todos. Nesse vídeo eu gostaria de convidar vocês a conhecer, né, os meus livros, né, são vários, mas aqui eu vou mostrar para vocês 2 livros que estão impressos, né, que eu imprimi. Um deles é de Bíblia, né, a Fábrica de Absurdos, né. Esse livro basicamente fala da história de Jesus visto de um ponto de vista cético, né, visto de um ponto de vista de teoria da evolução. Então, eu queria convidar vocês a conhecer o livro, né? O livro faz uma análise da história de Jesus, mas sempre pensando do ponto de vista cético, né? E sempre pensando do ponto de vista de que a história de Jesus foi uma história construída com um objetivo muito parecido com personagens de quadrinhos, como Wolverine, Superman. São personagens que são criados em momentos específicos da história, né? No caso do Superman, foi uma depressão nos Estados Unidos. Nós temos Jaspion, todos esses personagens que são criados por culturas como a japonesa, em momentos de dificuldade. Jesus foi muito possivelmente criado em um momento difícil no Império Romano, no qual havia muita repressão da parte do Império Romano. Então, um convite para vocês conhecerem. O segundo livro que eu queria sugerir para vocês é A Revolução Ateísta, né? A Revolução Ateísta é um livro relativamente curto, como vocês podem ver, no qual eu faço uma análise, a introdução nesse caso, né? O livro será lançado em volumes, né? Esse aqui é o volume 1, a introdução. Os outros volumes ainda não estão disponíveis, mas vocês já podem encontrar na Amazon. Então eu queria convidar vocês a conhecer o meu livro A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada. E a gente precisa deixar claro que essa não foi apenas uma ferramenta de repressão do lado católico, viu? A censura protestante operava pela mesmíssima lógica burocrática. É mesmo, eles também censuravam. Muito. O Johannes Kepler, que era um luterano devoto e também era copernicano, enfrentou uma censura fortíssima dos teólogos da própria denominação dele, em Tübingen. Eles aconselharam ao Kepler a manter as crenças realistas dele em segredo absoluto. Basicamente um cala-boca. Disseram na cara dele: aplica matemática, mas não tente explicar a física real do mundo, ou o seu trabalho nunca será publicado. Nossa! Mas, vem cá. Se o Osiander entregou essa brecha perfeita do prefácio e o livro do Copérnico circulou livremente por mais de 70 anos, enquadrado como apenas uma ferramenta de cálculo, como foi que a gente chegou na máquina de censura proibindo o livro? O que quebrou esse acordo de paz silencioso? Bom, a Congregação do Index, que era o Conselho do Vaticano que bania livros hereges, entrou em ação em 1616, porque alguém se recusou a jogar esse jogo do faz de conta. O Galileu. O próprio Galileu Galilei. Ele entrou em cena, construiu um telescópio muito mais potente e pela primeira vez olhou de verdade para o céu. E ele não viu aparências matemáticas, sabe? Ele viu a realidade física. Ele viu as coisas como elas eram. Exato. Ele viu montanhas e crateras na Lua. Ele viu que Júpiter tinha as próprias luas girando em torno dele. O universo que o Galileu enxergou não era um modelo abstrato, perfeito e imutável de Aristóteles. Era caótico, era de pedra e girava ao redor do Sol. E aí, em vez de recuar e focar só nas equações da matemática, o Galileu decidiu argumentar teologia com os teólogos, né? Ele tentou reescrever as regras da jurisdição. Sim, ele comprou a briga. Ele escreveu a famosa carta à Grã-Duquesa Cristina. Lá, ele tentou estabelecer uma fronteira clara entre os domínios do conhecimento. Ele até buscou respaldo na própria tradição da Igreja, citando o cardeal Barônio e, indiretamente, o Santo Agostinho. E a citação é brilhante, pelo que lembro, é algo como: a intenção do Espírito Santo nas Escrituras é nos ensinar como se vai ao céu e não como o céu funciona. Sensacional, não é? É.
Tipo, deixem a física para os físicos e a salvação para os padres. Parecia uma proposta super razoável de separação de poderes. Parecia. Mas a instituição de Roma não ia ceder o monopólio da verdade física assim tão fácil. O Tribunal da Inquisição avaliou o heliocentrismo e, em 1616, emitiu uma injunção estrita. A tal da Ordem de Silêncio. Exatamente. Ordenaram ao Galileu que abandonasse a ideia de que o Sol estava no centro e que a Terra se movia. Disseram que a teoria era, e eu cito, filosoficamente tola e teologicamente herege. O livro de Copérnico foi suspenso sob a marca de Donec Corrigatur, Que significa? ou seja, banido até ser corrigido. Todas as referências à realidade física tinham que ser riscadas. E o Galileu foi silenciado. E ele ficou quieto por um tempo. Mas a história mostra que o Galileu não era apenas um gênio da física, né? Ele era um homem do mundo político. Era basicamente o cientista popstar da época. Super bem relacionado. Protegido pela poderosíssima família Médici lá em Florença. E em 1623 acontece o que ele mesmo chamou de uma conjuntura admirável. Um amigo pessoal dele, o cardeal Maffeo Barberini, um cara que adorava artes e ciências e já tinha até escrito poemas elogiando Galileu, foi eleito Papa Urbano VIII. E aí o Galileu cometeu um erro que muitos cometem ao lidar com o poder institucional. Ele confundiu capital político pessoal com imunidade. Achou que estava protegido. Achou. Ele teve 6 audiências com o novo Papa. O Papa Urbano VIII disse que o Galileu poderia sim voltar a escrever sobre os modelos astronômicos, desde que tratasse ambos, o da Terra no centro e o do Sol no centro, de forma equilibrada e puramente hipotética. A velha regra da hipótese. Isso. O Galileu então passa os próximos anos escrevendo o famoso Diálogo sobre os 2 grandes sistemas do mundo. E aqui, gente, é onde ele comete um erro de cálculo monumental. Uma falha, assim, terrível na estratégia de relações públicas dele. Porque, a mando do Papa, o Galileu tinha que incluir no final do livro um argumento teológico específico. O argumento da onipotência de Deus. Exatamente. A ideia de que Deus poderia fazer as marés subirem e os astros girarem de maneiras que o cérebro humano jamais conseguiria compreender, o que tornaria inútil a presunção humana de afirmar a verdade física. E o Galileu incluiu esse argumento, imposto pelo Papa. Mas sabe o que ele fez? Ele colocou na boca do Simplício, Sim, ele colocou o argumento na boca de um personagem chamado Simplício. que no formato de diálogo do livro era o defensor ultrapassado, cego e muito teimoso da física do Aristóteles. O Simplício passa o livro inteiro, a gente está falando de centenas de páginas, sendo intelectualmente atropelado, refutado e encurralado pela lógica dos personagens que representavam o Galileu. Para quem nos escuta e entender o tamanho desse deslize político, vamos usar de novo aquela analogia do mundo corporativo moderno. É como se o CEO gigantesco de uma multinacional aprovasse pessoalmente o seu projeto, mas dissesse: olha, você pode publicar o relatório, mas a conclusão final deve incluir a minha filosofia pessoal sobre negócios. E você obedece. Você escreve o relatório brilhante, de 500 páginas, mas aí na última folha, você pega a citação exata do CEO, coloca na boca do estagiário mais incompetente da empresa, batiza o estagiário de simplório e publica o documento para o mundo inteiro ler. Meu Deus, exatamente isso. Não foi apenas um erro de comunicação científica, foi um suicídio corporativo e político. Uma leitura brilhante da dinâmica de poder. O Papa Urbano VIII sentiu-se pessoalmente ridicularizado e traído. A reação não foi a de um amigo magoado, foi a de um monarca absoluto cuja autoridade foi desafiada em público. E aí a Inquisição foi acionada. Com força total. A burocracia pesada da Inquisição acordou. Aquele documento de 1616, que proibia o Galileu de tocar no assunto, foi puxado dos arquivos e o cenário para o infame julgamento de 1633 estava montado. E foi um processo esmagador para quebrar o homem, né? Não para debater a ciência, de fato. De jeito nenhum. O Galileu tinha quase 70 anos, estava com a saúde frágil, ele foi levado a Roma e enfrentou aquela maquinaria de terror burocrático. O tribunal, inclusive, mostrou os instrumentos de tortura para ele. Ameaça direta. Exigiram submissão total. Ele foi forçado a se ajoelhar e ler uma abjuração formal,
renegando publicamente o heliocentrismo e jurando que sempre detestaria os próprios erros. O diálogo foi proibido, ele não foi queimado na fogueira, mas foi condenado à prisão perpétua, que depois foi convertida em prisão domiciliar. E olha, como as cartas dele revelam, havia um pesar profundo ali. Ele assinava as cartas de um jeito peculiar, não é? Sim, ele frequentemente assinava dizendo, da minha prisão em Arcetri. Nossa, é o retrato doloroso do que acontece quando o poder institucional e a força bruta decidem quem está certo sobre as leis da física. Mas há uma ironia fundamental nessa história toda. Qual? A Inquisição podia trancar o maior cientista da Europa numa casa, podia proibir os livros, mas o telescópio já existia. Você não consegue desinventar uma ferramenta ou forçar o mundo inteiro a ignorar que Júpiter tem luas, sabe? Independentemente de quantos papéis o tribunal carimbe. E é aqui que as fontes mostram a segunda metade dessa guerra, o longo e arrastado recuo da instituição religiosa. E a retirada foi incrivelmente lenta. Para a gente ter ideia do atraso nessa resposta burocrática, as obras de Copérnico e Galileu permaneceram no Índex de Livros Proibidos por séculos. A Igreja só permitiu formalmente o ensino da Terra em movimento em 1822. Século XIX. E só tirou os livros da lista de censura em 1835. Quer dizer, muito depois do Galileu morrer. E lembra daquele famoso discurso do Papa João Paulo II reabilitando o Galileu? Lembro. Quando foi isso? Ocorreu apenas em 1992. Gente, 1992. Outro dia. E o pior é que, mesmo em 92, o documento da comissão tentava sugerir que o Galileu tinha sido precipitado, argumentando que ele não tinha, na época, provas irrefutáveis do movimento da Terra. O que, para ser sincera, mostra uma incompreensão gigante de como a própria ciência funciona, né? Porque cientistas não sentam no laboratório esperando uma prova irrefutável e divina cair do teto. A ciência opera pela construção do melhor modelo que consegue explicar e prever as evidências disponíveis. É um processo gradativo de aproximação da realidade. Perfeito. Enquanto as instituições religiosas lutavam esse combate de retaguarda, perdendo terreno década após década, os cientistas começaram a criar uma nova estrutura de defesa formidável, algo que garantiu a independência permanente deles. Sim. Nas nossas fontes, o Gingras detalha bem esse escudo. É o que ficou conhecido como naturalismo metodológico. É uma mudança profunda na própria regra do que constitui o conhecimento válido. O naturalismo metodológico exigiu uma separação estrita na mente de todos os cientistas. Como assim uma separação? Uma divisão entre o que eles chamam de contexto de descoberta e o contexto de justificação. Isso só um pouco acadêmico demais. Como funcionavam esses dois contextos na prática? É simples. O contexto de descoberta é a faísca inicial. É o que motiva um cientista a investigar o mundo. Pode ser qualquer coisa. O cientista pode ser motivado por uma intuição genial, um sonho maluco, ou até mesmo por uma fé religiosa profunda de que Deus escreveu o universo em linguagem matemática. Ninguém controla a sua inspiração íntima. Tá, e o de justificação? O contexto de justificação é o filtro da comunidade científica. É como você vai provar sua teoria para os seus colegas que podem vir de diferentes culturas e crenças. E a regra de ouro que foi cimentada aí é: causas sobrenaturais ou milagres estão definitivamente banidos das explicações. Entendi. O naturalismo exige que os fenômenos naturais sejam explicados exclusivamente por causas naturais. E isso nos leva à história impressionante de como grandes nomes abandonaram a tentativa de usar Deus como um tapa-buraco científico. Newton é um ótimo exemplo disso. Sim, o Isaac Newton, que era um homem profundamente religioso, a física e a matemática que ele desenvolveram eram brilhantes, mas na época as equações dele apontavam para uma instabilidade. Ele não conseguia explicar por que os planetas do sistema solar não se chocavam uns contra os outros por causa da atração gravitacional acumulada. E qual foi a solução dele? O famoso Deus das lacunas. Ele sugeriu que Deus intervinha no universo de tempos em tempos para realinhar as órbitas e impedir o colapso do sistema. Só que aí o jogo já tinha mudado, né? A ciência não aceitou que o Newton usasse Deus como uma constante matemática de correção.
100 anos depois, o Pierre-Simon Laplace, que era um matemático e astrônomo francês, trabalhou em cima dessas equações e conseguiu explicar a estabilidade mecânica do sistema solar, Usando só gravidade. usando apenas a lei da gravitação universal, sem nenhum reajuste divino. Quando Laplace apresentou a obra dele para o Napoleão Bonaparte, diz a lenda que o Napoleão perguntou: onde está o papel do Criador nesse sistema todo? E a resposta dele é icônica. A resposta entrou para a história. Ele disse: eu não precisei dessa hipótese. Como Golpe de mestre na definição dos limites. A comunidade científica, coletivamente, simplesmente parou de utilizar os milagres. E não foi só na astronomia. A biologia e a geologia fizeram o mesmo caminho. o Buffon, por exemplo. Isso. O naturalista Buffon propôs que o estudo da idade da Terra deveria ser desvinculado de qualquer menção ao dilúvio de Noé. A geologia passaria a ser ditada por observações empíricas de fósseis e camadas de rocha, e não por cronologias bíblicas. Essa virada também ecoou na filosofia com o Baruch Spinoza. Grande Spinoza. Ele disse brilhantemente que invocar a vontade de Deus para explicar por que uma pedra caiu e quebrou um telhado não é ciência. É apenas buscar o refúgio na nossa própria ignorância. Fantástico. O que o Spinoza e esses cientistas estabeleceram foi a autonomia real. E, olha, a lição principal de toda essa jornada brutal que começamos lá em 1277 e terminamos no século XIX é a seguinte: a ciência, como instituição, não teve o objetivo focado em provar que Deus não existe ou em destruir a religião individual das pessoas. Não era uma cruzada contra a fé. De forma alguma. O que a ciência precisou fazer foi criar uma escotilha de escape epistemológica. Mesmo cientistas dos séculos mais recentes, que eram extremamente católicos ou protestantes na sua vida pessoal, quando sentavam para escrever um artigo de física ou biologia, sabiam das regras. Eles sabiam o que escrever e então, aqui um milagre aconteceu no meio da equação, garantiria que nenhum outro cientista os levasse a sério. A autonomia conquistada significou tirar o Departamento de Recursos Humanos, que não entendia nada dos sistemas físicos, do controle da pesquisa natural, o que torna toda essa discussão não apenas uma aulinha de história antiga, mas um alerta profundamente vital para o presente e para o futuro. Sem dúvida. O livro do Yves Ingras deixa muito claro que a liberdade da ciência em investigar o mundo físico não é um fenômeno automático, sabe? Não é pacífico. Não brotou naturalmente nas mentes porque os humanos são racionais por natureza. Quem dera fosse assim. Né? Pelo contrário, foi uma vitória institucional duramente conquistada durante séculos, lutando contra forças de censura massivas. Esse histórico revela o perigo estrutural colossal que existe quando uma instituição, não importa o quão benevolente ela julgue que sejam suas intenções morais, tenta impor as suas crenças como limites investigativos. Se a religião institucionalizada no Ocidente lutou de forma tão brutal e organizada para controlar a jurisdição do que era verdade, a gente precisa estar ciente de que o poder institucional nunca tolera o vácuo. Ele sempre tenta se preencher. Exato. O desejo de controlar o que se pode conhecer não desapareceu. Ele apenas muda de mãos e de roupagem. O que nos deixa com uma pergunta central e, eu diria, bem incômoda para trazermos esse debate para o aqui e o agora. Se no passado os bispos e a Inquisição detinham a caneta da censura que definia a realidade aceitável, quem são os censores de hoje? Quais são as grandes forças e instituições do nosso tempo que estão herdando esse papel de ditar os limites do conhecimento? Essa é a grande questão para quem nos ouve. Podem ser gigantes corporações de tecnologia que controlam silenciosamente os fluxos de informação. Podem ser mega fundos financeiros que ditam, de acordo com ideologias ou com lucros, quais pesquisas climáticas recebem investimento e quais são descartadas. Ou até governos autoritários que subordinam os dados científicos à propaganda de Estado. Alguém sempre tenta assumir o antigo papel de teólogo da nossa era, né? Alguém ou algum conselho invisível de diretores. O controle está sempre espreitando. Verdade. Nós não somos mais amordaçados pela condenação de Aristóteles de 1277,
mas os mecanismos de poder continuam lutando para controlar as narrativas. Uma reflexão e tanto para o nosso público levar adiante após conhecer o verdadeiro campo de batalha pelo conhecimento. Fiquem atentos a quem tenta definir os limites da sua curiosidade. Continue questionando as lentes através das quais enxergam o mundo, as fontes do que a sociedade considera verdade indiscutível. E preste muita atenção aos filtros institucionais invisíveis que ainda tentam ofuscar a visão do seu telescópio. Até o nosso próximo mergulho.